que nosso mestre Prabhupada sempre cantava antes de palestrar e que é uma reflexão a respeito de Krishna, que é um dos nomes de Deus. E ele cantava essa canção e isso levava todos a uma reflexão de aprofundamento mesmo ao tema. Muitos de vocês não vão saber a tradução, mas depois eu posso comentar mais sobre o significado da canção. Tá bem? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jan
Então aqui tem a tradução dessa canção, só para a gente poder refletir um pouco melhor. Krishna é o amor de Radha. Ele manifesta muitos passatempos amorosos nos bosques de Vrindavan. Ele é o amante das vaqueirinhas de Vraja, o levantador da grande colina chamada Govardhana, o amado filho de Mãe Yashoda, a alegria dos habitantes de Vraja. E ele vagueia pelas florestas ao longo das margens do rio Jamuna. Se descreve Krishna ao vir a este mundo 5.000 anos atrás, há 5.000 anos, e tendo aparecido numa região chamada Vrindavan. Então aqui fala dos lugares de Vrindavan, as florestas que ficam à margem do rio e as matas ciliares, né? Hoje em dia os ambientalistas se preocupam tanto com elas para preservar a água. Então aqui fala delas e as florestas que ficam ao longo do rio, ao longo das margens do rio. Fala também que ele é filho de Yashoda, porque ele escolheu onde vir, com quem vir, na família que nasceria e tudo, que ele, diferente de nós, ele tem controle sobre a sua vinda a esse mundo. Assim é Deus, né? Então é uma canção muito tradicional e o nosso mestre Prabhupada cantava nesses momentos de reflexão e de inspiração. A nossa cultura atrai até alguns termos que são exóticos, assim, roupas exóticas também às vezes, que são um pouco diferentes das habituais aqui, mas só uma questão de traços culturais, não tem nenhum mistério ou significado muito esotérico por trás de tudo isso. Por exemplo, o termo divina graça. O termo divina graça pode ser aplicado a qualquer pessoa, porque todos nós somos partes de Deus, todos nós somos graças de Deus, todos nós somos divinos. Sob um ponto de vista, todos nós somos partes integrantes de Deus e somos, portanto, divinos. Como isso vai se desenvolver, aí já é um problema de cada um de nós, né? Nós é que temos que nos preocupar com isso, procurar os caminhos adequados. Às vezes esses caminhos vêm na forma de religiões e às vezes essas religiões revelam mesmo Deus, o serviço a Deus, o amor a Deus, e assim nós temos o nosso livre-arbítrio de viver procurando. A nossa tradição se baseia nos Vedas, e os Vedas são literaturas muito antigas que foram editadas na Índia, nos tempos muito antigos. E aqueles tempos eram chamados de tempos védicos. Depois, o que era védico passou a ser interpretado pelos estrangeiros como hindus. Então, o termo ficou mais comum hoje em dia para a gente, o hinduísmo. Mas, originalmente, era védico por causa dos livros Vedas. Esses livros Vedas são inumeráveis. Existem 3 linhas principais de conhecimento espiritual e as 3 linhas são chamadas de Karma, Jnana e Bhakti. E as literaturas que acompanham ou que revelam os segredos dessas linhas são chamadas de Karma Kanda, seção Karma Kanda dos Vedas, ou Jnana Kanda, ou Bhakti Kanda. A seção Karma Kanda trata das atividades dentro desse mundo. A seção Jnana Kanda trata do percurso de meditação, a liberação, a salvação desse mundo mortal. E a seção de Bhakti trata de desenvolver devoção, amor por Deus. Elas são todas compostas dentro dos Vedas e elas revelam em suas literaturas conhecimentos que trazem, por exemplo, na Karma Kanda, na seção Karma Kanda, a seção Karma Kanda traz conhecimento que melhora a qualidade da vida humana. A seção Jnana Kanda traz o conhecimento que libera os condicionamentos materiais, os medos, os apegos, tudo mais, através do conhecimento e das práticas de meditação, austeridades, penitências. E a seção Bhakti Kanda nos dá o amor original por Deus,
que uma vez tendo perdido, estamos aqui agora nesse mundo buscando outra vez o caminho da iluminação espiritual. Então essa sessão Bhakti-Kanda é que nós fazemos parte. A literatura que nós apresentamos, portanto, está relacionada com a sessão Bhakti, que faz desenvolver amor por Deus, devoção por Deus. Nós temos hoje um tema para a nossa palestra. O tema da nossa palestra é bastante intrigante e ele está baseado no livro principal da nossa linha, que é chamado Bhagavad Gita. O Gita é também chamado de A Bhagavad Gita. Para os eruditos do sânscrito, eles vão reconhecer que Gita é uma palavra feminina, do gênero feminino, e que significa canção. Então, o composto Bhagavad Gita vai ser a canção do Supremo. Então, por isso, os eruditos chamam de A Bhagavad Gita. Os estudiosos de sânscrito. Mas não está escrito, não está errado dizer o Bhagavad Gita, porque se relaciona ao livro Bhagavad Gita. Mas dentro da linha do yoga, todos tratam sempre como a Bhagavad Gita. Então, como aqui nós temos estamos nesse meio, no meio do Bhakti Yoga, vamos usar o termo a Bhagavad Gita, que é o gênero feminino para a tradução do livro. Então, é o livro principal, aqui temos um volume dele. Ele foi revelado por Krishna, falado por Krishna num momento muito difícil, que era um momento de uma guerra fratricida. Na história da Índia, apesar de esse evento ter ocorrido há 5.000 anos, a história da Índia conseguiu juntar aqui uma informação aqui, outra ali, uma prova aqui, outra ali, reminiscências, e às vezes até pelos saberes populares e também por algumas evidências materiais. Então, eles conseguiram definir que aquela guerra de Kurukshetra de fato existiu, historicamente existiu. O lugar onde ela existiu ainda é chamado de Kurukshetra. Kurukshetra significa o campo dos Kurus. Kurus, uma dinastia encabeçada por um rei chamado Kuru, que era um rei muito religioso e também um yogi muito bem sucedido. E assim ele tinha aquele lugar reservado para as práticas espirituais. Ele convocava todas as linhas espirituais para virem ali fazer grandes cerimônias, sacrifícios, penitências, ladainhas e canto de mantras. Tudo isso acontecia naquele campo de Kurukshetra. E o local ficou imantado com toda aquela energia espiritual. Era conhecido e ainda é conhecido por toda essa energia de pessoas que se despojam dos desejos materiais, vão até ali para cultivar a vida espiritual. Então, o Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita, vai tratar de um tema que foi discutido nesse Kurukshetra, nesse campo de Kurukshetra, na hora da batalha. Uma batalha entre parentes, os descendentes de Kuru, do rei Kuru, que eram chamados de Kauravas, excluíram uma parte da família, que eles logo chamaram de Pandavas, porque eram filhos de um rei chamado Pandu, então eles passaram a chamar de Pandavas, excluíram, não queriam compartilhar nem o reino, nem as heranças deixadas pelo patriarca Kuru, o rei patriarca Kuru, e houve muitas conversas diplomáticas, muitos acordos que não foram cumpridos, e houve muita perseguição a esse grupo dos Pandavas. Eles tiveram que se exilar na floresta. Eles eram crianças e a mãe ficou viúva com 5 filhos, a esposa, a rainha, a esposa do rei, e ela ainda assim foi excluída do reinado e foi viver como uma cidadã comum das vilas, deixou todas
adereços que podiam identificá-la como uma rainha e os filhos como príncipes para evitar perseguição, e criou seus filhos no mais alto nível moral e ético que uma rainha tinha conhecimento. Criou assim na simplicidade, associada com grandes sábios. Alguns sabiam, outras pessoas não sabiam, mas viam como eles eram gentis, educados, fortes, também entusiasmados, alegres e tudo mais. Então ela viveu assim por um grande período, e depois, quando os meninos ficaram jovens e poderosos e podiam requisitar o reino, ela disse: está na hora de voltar. Então eles foram até o palácio e ela foi acolhida, apesar de o cunhado estar na posição de rei e ter sido ele que encabeçou toda a perseguição da família. Ela se dava muito bem com a esposa dele, a cunhada. Então, assim, ela ficou protegida como uma mulher viúva, já mais madura, né? Não era mais aquela garota que tinha filhos pequenos, que teve que correr, fugir para a floresta, já era uma mulher madura. Então, eles começaram a dialogar a respeito das heranças. A principal herança era a liderança do reino. E os primos que chegaram, que estavam excluídos e que se identificaram e foram acolhidos e tudo, disseram: nós não precisamos receber tudo. Vamos dividir, vocês dão uma parte para a gente e ficam com outra parte. E essa foi a linha de raciocínio que foi desenvolvida em todos os diálogos de negociação. Porém, o rei, Dhritarashtra era o nome dele, que perseguia, era dominado assim afetivamente por um filho, o filho mais velho, que era muito cobiçoso e dizia: nada para eles, nada para eles, nada para eles. E o pai ia levando, conduzindo, assinando todas as normas que ele dava como nada para eles. Então, Krishna chegou até aquele lugar, saindo desse lugar que a gente descreveu na canção, Vrindavana, um lugar bucólico, onde vaquinhas pastam na relva, à beira do rio, vão beber água no rio, pássaros, garças e outros pássaros, assim, outras aves assim. Então, Krishna saiu desse lugar e foi para o centro urbano, que era Hastinapura, que é onde hoje está localizada Nova Delhi, que é ainda a capital da Índia. Naquela época também era a capital dos Kurus. Kurukshetra era um campo ao lado de Hastinapura. Geograficamente estava localizado assim, ainda está. E Hastinapura agora se desenvolveu em Nova Delhi e cresceu para todos os lados. Tem de tudo que tem numa cidade grande como super populosa. Mas ele chegou lá, Krishna chegou e os primos contaram. Ele foi para conhecer os parentes, porque ele vivia na zona rural, né? Então ele foi para conhecer os parentes e conheceu todo mundo, fez amizade com os Pandavas, que eram os excluídos, e ficou sabendo do grande problema que eles tinham, que era a herança do reino. Quem vai suceder ao rei? Quem tem direito ao rei? Então, quando eles disseram a Krishna: Krishna, nós estamos dispostos a receber uma parte, nós não queremos tudo. Estamos dispostos a receber uma parte. Aí Krishna vai lá e fala, todos eles eram primos, inclusive Krishna era parente também, né? Então, Krishna vai ao rei, que era cego, o pai do filho cobiçoso era cego, era um rei cego. Aí Krishna diz: tio, eu vim aqui para a gente conversar sobre a sucessão ao reino, aproveitar que o senhor está sozinho, eu quero dar minha opinião. Não precisa dar tudo. Os Pandavas estão convencidos de que uma parte é suficiente para eles. Então, que tal o senhor falar com Duryodhana e dividir, dar uma parte e dar outra parte para seus filhos, principalmente o Duryodhana? Antes do tio dar a resposta, o filho do tio, o primo Duryodhana, entrou na sala e disse: e você, Krishna, o que veio fazer aqui? Você aparece do nada, assim, agora, depois de adulto, e chegando aqui, entra no palácio do governo para defender uma teoria que não está de acordo com o nosso planejamento estratégico. Então,
E você não passa de um subversivo, nós não vamos dar nada para essa turma, para os nossos primos, nós não vamos dar nada. Não vamos dar sequer um pouco de terra onde eles possam fincar um alfinete. Vocês já viram aquela almofadinha de costureira? Eu sou filho de costureira, conheço bem. Então, aquela almofadinha de costureira é feita por dentro com areia. Pelo menos antigamente era. Hoje eu não sei, mas com areia. Então ele disse que não daria nem um pedaço de terra onde ele pudesse fincar um alfinete. Aí Krishna ouve tudo assim, como subversivo, vou mandar prender você. E começa a gritar, guardas, guardas, venham prender Krishna. Aí o pai diz, não, peraí, aí também já é um exagero. Krishna vem nos visitar, sai de lá, de Vrindavana, para nos visitar, e agora você vai prender Krishna? Não tem que prender ninguém, você não vai prender Krishna. Aí diz para o guarda, volta, pelo menos nisso, o velhinho, o rei velho e cego acertou, né? Não prendeu Krishna. Mas Krishna volta e diz para os primos excluídos, né? Olha só, não teve acordo. Eles não aceitaram a minha proposta de acordo diplomático, que é a proposta de vocês. Não parece que não existe outra solução. Aí eram 5, né? 5 irmãos. Aí um disse, ele já tinha dito isso, não sei para que falar mais sobre esse assunto, a gente tem que mesmo ir para o campo de batalha e ganhar na guerra. Eles eram guerreiros, eram adultos jovens, né? Jovens adultos. Então eles tinham aquele, e tinham também segurança, porque no período de exílio a mãe colocou eles numa escola de artes militares, fez tudo o que podia fazer para eles terem a educação que seria compatível com príncipes. Ela foi mesmo disfarçada, parecia um aldeão comum, mas ainda assim ela criou os filhos como se fossem príncipes da ordem real, porque ela previa que no futuro eles iam questionar, e quando ela desse a resposta, mas por que a senhora não me educou, não me proporcionou esse tipo de conhecimento? Então ela proporcionou tudo. Eles eram peritos em luta com espada, tinham até armas que eram produzidas com sons, mantras. Então eles se concentravam por armas atômicas produzidas com sons. Só que era uma arma atômica que ia no alvo certo e só detonava aquele alvo, nem detonava quem estava do lado. Isso é descrito nos livros védicos, descreve tudo isso. Então eles sabiam, eles tinham aprendido tudo isso. Então quando Krishna comunicou que não tinha acordo, aí eles não tiveram dúvida, vamos para a luta mesmo, o negócio é guerra, o negócio é guerra. E começaram a se preparar e disseram, vamos à guerra. E marcaram a guerra no campo de Kurukshetra, aquele campo imantado, com boas energias, totalmente zen, né? Assim, de alto nível de energia, alto astral total. Então, o rei, eles foram, os dois exércitos, todos confiantes, e foram cada um confiando no seu exército, foram lá para se debater. O rei Dhritarashtra ficou no palácio, ele não foi para lá, porque ele era cego, não podia lutar, né? Estava impedido disso. Então, ele fica lá, ansiosíssimo, esperando, sem segurança nenhuma, esperando saber uma resposta. Ansioso para saber o que estava acontecendo. Ele tinha um secretário, o secretário dele se chamava Sanjaya. Então ele tinha mandado Sanjaya para o campo de batalha para ver tudo o que estava acontecendo e depois contar para ele. E Sanjaya demorou demais, porque antes da guerra ainda teve um diálogo, que é todo esse livro, um diálogo de Krishna com Arjuna. Então Sanjaya chegou no palácio e ele estava já muito ansioso. Aí ele fala assim, ó Sanjaya, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar? Então essa é o verso número 1 do capítulo 1. É assim que abre a Bhagavad Gita. Com o tio, o rei cego, tio de toda aquela galera, questionando o que os filhos dele e os filhos do irmão dele fizeram ao se encontrar. Aí Sanjaya começa a descrever tudo isso e vai contar pormenorizadamente todo o diálogo entre Krishna e Arjuna. Então a Bhagavad Gita descreve esse diálogo que é atemporal.
Bhagavad Gita é uma literatura clássica da Índia e, portanto, ela passa por séculos e séculos e séculos e milênios, sempre jovem, sempre atualizada. A mensagem da Bhagavad Gita é atualizada para nós hoje, aqui, mesmo aqui no Brasil, como também para países de primeiro mundo, para países que estejam menos desenvolvidos do que nós, para qualquer tipo de regime político e para qualquer seguidor de qualquer linha religiosa, porque ele não é necessariamente um livro religioso, ele é um livro de fundamento espiritualista, porque ele vai descrever que todas as entidades vivas dentro desse mundo, neste planeta e em outros planetas que possam existir vida, e até em outras galáxias e galáxias que existam por aí onde possa existir vida, todas essas pessoas, assim como todas as entidades vivas, todos os seres vivos, quando eu sentei tinha um mosquito aqui, eu cantando e ele aqui, não saía no meu ouvido, eu tive que parar para tirar. Mesmo esse mosquitinho aí é alma espiritual. Os vegetais, né? O reino vegetal também é composto por entidades vivas. Todas essas são partes integrantes de Deus. Elas são constituídas por 3 elementos espirituais: Sat, Chit e Ananda, em sânscrito. Sat significa eternidade, Chit é consciência e Ananda é bem-aventurança. Então, esses 3 elementos constituem a nossa alma. E do lado de fora, né, por fora, como aqui, temos diferentes corpos humanos. Esses corpos humanos são veículos que conduzem a alma espiritual para onde elas quiserem ir. E como elas têm direito de escolher, aí vão para toda parte. Nós dois aqui, o Baladeva, que está viajando comigo, e eu, escolhemos viajar da Paraíba, de Campina Grande, de carro e passar por aqui. Estamos aqui hoje. Essa foi a nossa escolha. Fizemos a nossa alma espiritual acompanhar tudo isso, entrar num carro, e aí para no posto de gasolina, e põe gasolina, e depois sai de novo, e adota agora mais um veículo, além do veículo do corpo, o veículo do automóvel. E assim vai. A gente vem viajando assim, e vimos aqui só para ver vocês, né? Só para eu vir encontrar vocês e poder falar um pouco essa mensagem, porque ela é muito importante. Ela é muito importante para a sociedade humana. Ela é importante porque ela não é sectária, porque ela não se destina a um grupinho específico que vai simplesmente praticar algo. Apesar disso, a Bhagavad Gita produziu centenas de religiões. E o nosso movimento, que o nosso mestre veio determinado a não dar a impressão que era uma religião, quando ele chegou no Ocidente, ele disse: aqui, quando se entende espiritualidade, só se entende como religião. Não tem jeito, vamos ter que registrar a nossa sociedade como uma religião, e foi o que aconteceu. Registramos a nossa sociedade como religião. Mas, de fato, é um movimento cultural que abrange todas as necessidades humanas, inclusive a espiritualidade e, naturalmente, a religiosidade da espiritualidade. Mas não é uma religião institucionalizada como nós conhecemos, apesar de ter princípios, ter objetivos, ter propósitos, ter também regras que devem nos conduzir para facilitar a nossa congregação, o nosso comportamento humano, e que a gente possa, assim, se associar e obter os melhores resultados da nossa associação. Então, assim começa esse livro Bhagavad Gita. E Arjuna vai perguntando, fazendo perguntas. Aquele questionamento que nós colocamos no cartaz é um dos questionamentos de Arjuna. Nós vamos ver. Vou localizar aqui, é do capítulo 3º. Capítulo 3, no verso 38. Na verdade, verso 36. Ele vai dizer:
Arjuna, né? Como ele perguntou. Bom, vou voltar um pouquinho para a história que eu deixei de dizer algo importante. Quando os dois exércitos se encontram e Krishna disse, eu não vou, eu sou parente, bem querente dos dois lados. Eu não vou de jeito nenhum pegar em arma. Eu não vou lutar. E apesar de o outro ter querido, um dos primos queria até prender Krishna, né? Ele não ficou com raiva e disse, não, vou lutar contra ele, ele vai ver agora, queria me prender, ele vai ver quem é que vai prender ele. Ele não entrou nessa, ele estava ali fazendo o papel de um ser humano comum. As pessoas não entendiam exatamente quem era ele. Achavam que tinha algo diferente, mas não sabia exatamente o que era. Então, ele foi e disse, não, Arjuna, eu vou dirigindo a quadriga. Eu vou tocando o seu carro de guerra, seu tanque de guerra. Eu vou ali, que era um veículo conduzido por cavalos. E ele conduzia com toda a perícia ali, porque Deus sabe, qualquer tipo de ofício dentro desse mundo, ele vai saber perfeitamente. Até percussão, guitarra, flauta, qualquer coisa, ele vai saber melhor do que qualquer um. Desculpem se estou ofendendo alguém, mas a verdade é essa, ele é perito em todas as habilidades dentro desse mundo. Na verdade, as habilidades que temos são dadas por ele. Então, quando nós desenvolvemos, ele permite que a gente aprenda mesmo. Ele é bacana, Deus é bom. Então, assim, Arjuna, com Krishna ali e todos os irmãos dele ali no exército, ele diz a Krishna, bom, aproxime o exército, que eu quero ver quem é que está do outro lado, pronto para lutar. Ele queria identificar para saber que armas ele ia usar, quem eram os guerreiros, agora ele ia ver quem era mesmo que estava a ponto de guerra, né? Aí Krishna aproxima. Quando Krishna aproxima, que ele olha a galera, ele diz, poxa vida, aqui só tem meus amigos, e tem meus professores, e tem parentes. Está cheio de parentes aí. Eu não vou lutar. E ele diz isso para Krishna. Eu não vou lutar. Aí Krishna quase diz para ele, é tarde demais, meu filho. Mas não disse assim. Krishna disse para ele, olha, preste atenção. Segurou, não saiu, porque ele dizia, tipo, saindo pela esquerda, assim, né? Ele não, Krishna ficou ali, impávido. Ele percebeu que Krishna não estava concordando com ele, sem Krishna dizer nada. Então, ele começou a argumentar. Em um dado momento de argumentação, ele fica inseguro demais pelo silêncio de Krishna. Aí ele diz, então, eu estou nessa situação e agora eu aceito você como meu mestre. Diga o que é melhor para mim. Eu estou aqui para servi-lo. Diga o que é melhor para mim. É um verso muito conhecido do Bhagavad Gita, no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Então ele diz isso e Krishna então começa. Aí Krishna começa a falar mesmo. Quando ele aceita Krishna como mestre, Krishna começa a falar e as relações começam a ficar mais ajustadas à realidade da troca de conhecimento. O mestre só vai instruir alguém que se torne o seu discípulo. Senão ele não vai sair instruindo por aí, que ele vai terminar levando uma paulada na cabeça. Então ele vai instruir aqueles que querem ouvir. Essa é uma regra básica até hoje, né? Para uma pessoa entrar numa escola, ele tem que aceitar a autoridade da escola. Tanto que os pais conduzem os filhos e dizem, não, a professora, você tem que prestar atenção, ouvir o que ela está falando, seguir, fazer o dever como ela mandou. Todos sabemos isso. Então, na relação espiritual, a mesma coisa. Então, Arjuna agora tinha aceito Krishna. Aí Krishna vai dizer para ele, apresentar toda a filosofia Satchidananda, a filosofia da eternidade, da consciência plena e da bem-aventurança, que é a natureza original de todos os seres, também era de Arjuna. Krishna chega a dizer para ele, tanto você quanto eu já tivemos muitas e muitas vidas nesse mundo. Eu me lembro de todas, você que não lembra. Mas nós já tivemos muitas e muitas vidas nesse mundo. E aí,
começa a explicar toda a filosofia e então aí sim vai tocando até o capítulo 3, nesse verso 36, quando Arjuna vai dizer para ele: ó Krishna, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força? Então, ó descendente, ó Krishna, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força? Então, como se os atos pecaminosos agissem forçosamente a pessoa. Então, que força é essa? Esse é o tema, é o questionamento que nós publicamos para vocês para o dia de hoje. Então, Arjuna pergunta assim, depois de que Krishna já explicou o resumo de toda a filosofia, no capítulo 2, e depois de ter explicado toda a filosofia, aí Krishna diz, e no último momento, se uma pessoa eleva a sua consciência ao nível de Samadhi, Samadhi é o 8º nível de perfeição do Ashtanga Yoga. Então, se você alcança o Samadhi, então você volta para o reino de Deus após a morte. Não tem mais que nascer nesse mundo. Krishna chega a dizer até isso, mas Arjuna, ele cala a boca. Então Arjuna toma a palavra, que é no capítulo 13, e vai dizer, poxa, eu não estou entendendo muito bem. Por um lado, você fala uma filosofia muito rica de conhecimento, você está querendo que eu use a razão, a minha inteligência, mas ao mesmo tempo você está aqui segurando a quadriga, em outras palavras ele disse isso aqui, segurando a quadriga, como se quisesse que eu lutasse nessa guerra terrível. Aí Krishna disse, caramba, o rapaz não entendeu, foi nada. Eu expliquei tudo aqui até agora, ele não entendeu nada, agora eu vou entrar em detalhes. Então é isso que ele quer, eu vou entrar em detalhes. Aí Krishna começa a entrar em detalhes. O capítulo 3 vai tratar do tema karma. Karma é conhecido por todos nós. Está até no dicionário brasileiro de língua portuguesa, com a letra C, escrito com a letra C. E ele foi introduzido na cultura brasileira pelo kardecismo, que muitos de nós conhecem. Então, pelo kardecismo, porque Allan Kardec bebeu na fonte dos Vedas a teoria da reencarnação e muitas outras teorias foram introduzidas, inclusive o nome karma. Aí, Krishna vai explicar nesse capítulo 3 sobre o karma. Aqui, nesse verso 36, já é a conclusão, a finalização do capítulo. Krishna já explicou como a pessoa deve agir e não se apegar ao fruto da ação. Que esse é o segredo para viver bem nesse mundo e chegar no portal da morte, no final de tudo, dar um tchau para o mundo. Tchau, mundão. Estou fora. E sair assim. Essa é a filosofia, é não se apegar ao fruto da ação. Trabalhar por uma questão de dever, cumprimento do dever. Mas não desenvolver apego, assim, ferrenho, sobre tudo que conquista dentro desse mundo. Trabalhar com responsabilidade, com tudo que está fazendo, ter controle de qualidade, controle de resultado, mas sabendo que tem um controlador supremo que é Deus e que a nossa vida é para servir a Ele. E que a gente faz aquilo como uma oferenda, como um jagya, como um sacrifício a Deus. Então, toda a minha vida é dedicada a Ele. A pessoa pensa assim, então eu estou fazendo o meu trabalho, mesmo que seja o meu trabalho no escritório comum, que não tem nada a ver com isso, escritório de engenharia, de arquitetura, de engenharia ferroviária, seja lá o que for, aqui vocês estão fazendo, o prefeito, né, colocou um grande outdoor dizendo que vai ter ou se já tem, não sei, uma linha férrea nova agora, né, da antiga, não é isso, Maria Fumaça, original? Eu vi alguma coisa quando estava chegando. Já está funcionando ou vai funcionar ainda? Ainda vai funcionar. Ele está prometendo um monte de coisa bacana aí, né? Eu vi os outdoors dele. Deus o proteja e dê chance dele cumprir a palavra dele. Mas, seja lá que
trabalho for que a gente tenha nesse mundo, qualquer trabalho, dos mais sofisticados na área de engenharia genética, ao trabalho mais simples de faxina doméstica, digamos assim. O que seja, todo esse trabalho pode ser dedicado a Deus. A pessoa fazer por devoção a Deus, cumprimento do dever, vai receber o seu dinheiro, vai gastar o seu dinheiro, vai gastar só o que ganhar do seu dinheiro, não vai cobiçar mais. Se quiser mais, vai ter que trabalhar mais, porque é a lei do mundo. E assim vai. Ele deve usar todo o resultado do seu trabalho com a consciência de que está fazendo um serviço a Deus. E a sociedade humana apenas como representante de Deus, e a família apenas como representante de Deus. E sustentando-se a si mesmo, porque ele também se considera um servo de Deus. Até tem um ditado que diz: eu também sou filho de Deus, né? Quando alguém quer algum privilégio, diz: eu também sou filho de Deus, né? Então, não há mistério na prática do yoga. Nós não precisamos mudar radicalmente nada, nós precisamos apenas radicalmente compreender que somos partes integrantes de Deus, que somos divinos e somos servos de Deus e que temos o veículo adequado como seres humanos, temos o veículo adequado para servir a Deus com inteligência, com sentidos, com toda a nossa criatividade mental, com todas as nossas potencialidades para servir a Deus. Essa é a posição. Então, Arjuna faz essa pergunta e o nosso mestre espiritual explica no seu significado a pergunta de Arjuna. Ele diz assim: quando eu falo do nosso mestre espiritual, eu estou falando dessa personalidade aqui, que está representada aqui por essa pequena estátua. O nome dele é Prabhupada. Ele nasceu na Índia, foi criado dentro dessa cultura, mas a Índia naquela época, no início do século XX, estava dominada pelos britânicos. E os jovens eram reacionários a esse domínio. E ele também era reacionário a esse domínio. E o líder reacionário era Gandhi, Mahatma Gandhi, o famoso Mahatma Gandhi, que queria conquistar a independência da Índia, mas ahimsa, sem violência. Ele não queria violência. Então, embora os ingleses fossem muito violentos, eles não... Gandhi pregava que não devia haver violência, que eles deviam fazer apenas uma resistência de não cooperação. É não cooperação e pronto, dizia Gandhi. Então, os ingleses acabaram com os teares, esses tecidos feitos à mão, com tear feito à mão. Então, eles destruíram tudo, porque eles introduziram o tear mecânico e já tinham uma indústria, eles estavam ganhando dinheiro e o povo era dominado, então eles queriam esse dinheiro, então eles introduziram isso, mas os seguidores de Gandhi não compravam roupa desses teares mecânicos, né? Teares industrializados, né? Roupas industrializadas. Só comprava roupa feita à mão, pela costureira que tecia, que depois fazia tudo direitinho. Então eles só compravam dali. Prabhupada apareceu na frente do seu mestre espiritual, que está naquela foto ali. Prabhupada apareceu na frente do seu mestre espiritual, como estudante universitário, vestido com aquela roupa. Então, o mestre espiritual dele identificou na hora, disse: esse aqui é reacionário, do grupo de Gandhi, ele é ahimsa, ou seja, seguidor do ahimsa, não violência. Entendeu tudo, ele está aqui dando a palestra, e o camarada está aí, ele simplesmente diagnosticou o Prabhupada e deu a palestra, e ele diz assim: vocês que são jovens educados, que Prabhupada fazia uma faculdade, inclusive uma faculdade escocesa, do domínio do Reino Unido, né? Então, vocês que são jovens assim e tal, vocês deveriam apresentar a filosofia da consciência de Krishna em língua inglesa, em países de língua inglesa.
Então, o Prabhupada fez uma pergunta típica, né, dos jovens conscientes da política. Por que, como que vão escutar a gente se nós somos de um país dominado pelo Reino Unido? Como que vamos poder introduzir a consciência de Krishna como um povo subalterno? Então ele disse, o mestre respondeu, a consciência de Krishna, Bhakti Yoga, é tão importante e tão urgente que não pode esperar por nada. E ele entendeu a resposta como mágica, como muito mágica. E ele compreendeu, viu que Bhaktisiddhanta tinha uma linha de raciocínio que era inteiramente espiritual, que não dependia da linha política que tivesse no poder, que apenas quem é espiritualista deve seguir a sua linha espiritual. O Prabhupada, então, entendeu aquilo e começou a se preparar. Depois ele saiu da Índia e foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele começou a pregar a consciência de Krishna e depois a consciência de Krishna se espalhou por toda a parte, todo o mundo, inclusive aqui na cidade em que estamos hoje, também temos isso por herança de Prabhupada. Por isso temos essa gratidão imensa a Prabhupada, mantemos a foto dele como nosso grande mestre, a foto de Bhaktisiddhanta que deu a ordem para ele vir. Tudo isso é gratidão que temos por essas personalidades que entregaram as suas vidas para que o mundo se iluminasse. E aqui Arjuna, muito tempo antes disso que eu estou falando agora, Arjuna apresenta para Krishna esse questionamento, né? De o que força a gente a fazer o que a gente não quer fazer. Então, Prabhupada, o nosso mestre, vai dar esse significado. O ser vivo, como parte integrante do Supremo, é originalmente espiritual, puro e livre de todas as contaminações materiais. Portanto, ele, por natureza, não se sujeita aos pecados do mundo material, mas quando está em contato com a natureza material, ele não hesita em agir de muitas maneiras pecaminosas. E às vezes age até contra a sua própria vontade. Assim, é muito veemente a pergunta de Arjuna, a pergunta que Arjuna faz a Krishna sobre a natureza pervertida das entidades vivas. Muito embora, às vezes, não queira agir em pecado, a entidade viva é forçada a agir. No entanto, as ações pecaminosas não são impelidas pela superalma situada internamente, mas se devem a outra causa, como o Senhor explica no verso seguinte. Então, esse é o verso 37, 36, o capítulo continua, vai ter explicações, a gente vai ver lá. Mas aqui eu queria pontuar para vocês que o nosso mestre Prabhupada está explicando que nós somos originalmente espírito puro, e que não temos nada a ver com o corpo. Mas, quando aparecemos aqui nesse corpo, então começamos a criar relações com o corpo. Somos desde bebezinho, depois ficamos crianças mesmo, já andando e tudo, depois brincando, somos alfabetizados, depois temos que estudar matemática, fazer prova, física, química, meu Deus do céu. Depois temos que lutar pela vida, lutar para poder comer, né? Lutar para poder pagar aluguel, lutar nessa vida toda. E vamos cada vez mais nos envolvendo. E vamos deixando de praticar a nossa natureza original e passamos a praticar o que é conveniente, correto ou incorreto, dentro do nosso meio social. Aí produzimos pessoas honestas, produzimos pessoas mais ou menos honestas, produzimos pessoas que não são honestas, produzimos criminosos, mas todas essas personalidades são originalmente espírito. Não há diferença nenhuma de qualidade entre eles. Apenas um se comporta honestamente, outro se comporta criminosamente, ou as variações entre isso. Mas todos são iguais.
todos são almas espirituais. Isso é o que é dado aqui nesse livro, Bhagavad Gita, para que a gente possa tomar coragem de começar a viver a nossa verdadeira natureza. Quem não gosta de viver sua verdadeira natureza? Quem gosta de música, por exemplo, tem um dilema com a família. Quem começa muito pequenininho e fica só tocando violão, cria um dilema com a família. Porque o pai vai dizer, meu filho, isso aí não vai lhe dar dinheiro, não vai lhe sustentar, você vai ter que fazer outra profissão, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, não tem nada de música, mas eu quero fazer música, pai, eu já vi na universidade, eu posso entrar... Não, você não vai... Termina indo mesmo. Termina seguindo o pai, às vezes deixa, porque preocupar e sabendo a dureza que é a vida. Depois de algum tempo, a primeira oportunidade que o camarada tem, vai fazer conservatório, depois de fazer terapias, né? Naturalmente, né? Muitas terapias. Aí ele vai fazer conservatório, o psicólogo diz, pega um violão, compra um violão, vai estudar, compra o manual do violão ali na banca de revista, acho que não tem mais, né? Vai no Google aí, pega um manual e traz na internet, pega um manual e vai estudar em casa, depois você vai... Quando você se aposentar, você vai. E o cara faz isso mesmo. Segue, vai terminar fazendo, porque é a natureza dele, ainda no nível material. Agora imaginem essa mesma vocação para a música, para o lado espiritual da vida. Concordou comigo? É isso. Imagine, aqui, todos nós somos espírito. Quando vamos deixar esse espírito desabrochar, essa natureza espiritual desabrochar dentro de nós, para que possamos adorar e amar a Deus sobre todas as coisas, para que possamos de fato viver essa experiência espiritual e olhar o mundo com o olhar e a visão de que todos nós somos almas espirituais idênticos, mesmo que estejamos num corpo de bebê, num corpo de criança, num corpo de jovem, pré-adolescente, adolescente, um corpo de idoso, o que seja. Somos todos eternos, plenos de consciência e somos também bem-aventurados. Por sermos bem-aventurados, é que queremos sempre a felicidade. Sempre queremos, lutamos pela felicidade a todo custo, porque originalmente somos bem-aventurados e queremos o tempo inteiro ser felizes. Quem quer ser infeliz? Todo mundo quer curtir a felicidade. Por falta de conhecimento do que é bem-aventurança espiritual, ele tenta se satisfazer com a felicidade. Mas será que é assim mesmo? A gente sabe, a gente corre atrás e ela vai fugindo. Quando a gente pensa que alcançou, ela escapa. E a gente vai vivendo, vai amadurecendo, vai calejando, mas de fato a gente não obtém essa felicidade última, plena, satisfatória. E isso é somente por uma coisa, falta da prática espiritual. Agora vamos ouvir, para concluir, a resposta que Krishna dá para Arjuna a respeito do questionamento que ele fez. Krishna vai dizer assim: ó Arjuna, é somente a luxúria que nasce do contato com o modo qualitativo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, e que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Sabe, isso aqui é a resposta para o que é que nos faz agir contra a nossa própria vontade, fazer coisas erradas contra a nossa própria vontade. Aí Krishna diz, é a luxúria. E o que é a luxúria? São os desejos materiais, os nossos desejos materiais. Então a gente começa a desejar algo que a gente não tem e a gente vai querer conquistar esse algo, então a gente vai à luta para isso e faz um monte de coisa errada, às vezes desonesta ou o que for, para conquistar aquilo. Então é a luxúria, são o somatório ou a força original de todos os nossos desejos. De uma forma localizada no nosso corpo, seria a nossa libido, o nosso desejo sexual, que é a representação máxima da nossa luxúria. Mas não é só a libido em termos de desejo sexual, é a variedade de desejos que surgem
para a satisfação das nossas assim chamadas necessidades. E quando isso acontece, quando ficamos assim muito desejosos de tudo isso e lutamos e terminamos fazendo coisas erradas, se nós não alcançamos, ou se alcançamos e enjoamos, nós nos ficamos irados, iracundos, furiosos. A ira surge, como Krishna diz, é somente a luxúria que nasce do contato, do modo qualitativo material da paixão e mais tarde se transforma em ira. Vamos, assim, fazer uma busca na nossa memória de quantos romances. Vamos pegar um clássico, né? O romance de Romeu e Julieta, que terminou numa grande tragédia, não é? Terminou numa grande tragédia. E era um grande amor, e terminou numa grande tragédia. Então, essa é a evolução que se pode ver disso tudo, não é? Isso para não falar de coisas mais modernas que toda hora estamos ouvindo dizer, né? A todo instante, nos jornais, televisão e tudo, né? Então, agora, de onde surgem esses desejos? Krishna diz aqui, do modo qualitativo da paixão. Esse é um tema filosófico apresentado no 14º capítulo desse livro. São os modos da natureza material. Eu vou dar um exemplo simples, muito simples. Da mesma forma que toda variedade de cores, e aqui nessa sala linda, né? Sala muito linda, de muito bom gosto, tem uma variedade de cores muito grande. Todas essas cores se derivam de 3 cores principais, não é? O vermelho, o amarelo e o azul. Mas todas as outras são combinações, e às vezes a gente até combina, é muito difícil, às vezes a gente até combina tentando encontrar a forma mais pura do amarelo e do vermelho, a gente até põe junto para combinar. Agora, é muito difícil encontrar o vermelho puro, o amarelo puro e o azul puro. Essas 3 cores, né? Nós temos essa visão, assim, tricromática que se, naturalmente, também vê todas as nuances dessas combinações, mas é muito difícil encontrar essas cores dentro da natureza, puramente dentro da natureza. Da mesma forma, é muito difícil encontrar os 3 modos da natureza, bondade, paixão e escuridão, puros. A gente vai encontrar todos eles nessas nuances. Nessas nuances, como existem as nuances das cores, as nuances dos modos da natureza, um misturado com o outro. Então a gente vai levando a vida assim. Porém, existem alimentos que favorecem em nós o modo da bondade. Existem comportamentos e rotinas diárias, disciplina, higiene, que favorecem o modo da bondade. E a gente, quando aprende em yoga, que está no modo da bondade, que é um dos modos da natureza, chama sattva, sattva guna em sânscrito, o pessoal do yoga está bem acostumado. Quando esses modos se combinam, eles produzem efeitos em nós. Então aqui, o que Krishna está dizendo é, se predominar o modo da paixão em alguém, vai desenvolver então um desejo incontrolável. Esse desejo incontrolável é a luxúria. Então a luxúria surge do modo da paixão. E é ela, Arjuna, quem faz você agir contra a sua vontade. Porém, ela tem uma característica, ela rapidamente se transforma em fúria. Então, quando você estiver agindo, motivado pelo modo da paixão e cheio de desejo, toma cuidado, porque logo em seguida vem a fúria. E aí vem muita violência e tudo mais. Então, isso é a ciência espiritual, como é apresentada aqui no 14º capítulo desse livro. Então, Arjuna é orientado por Krishna exatamente nesse ponto. E olhem agora, só por curiosidade, para a gente concluir definitivamente, os próximos versos. Krishna vai dizer assim, uma analogia.
Assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre um espelho ou um ventre cobre um embrião, diferentes graus de desejos hedonistas cobrem o ser vivo. Krishna usa uma analogia para poder explicar o que eu já acabei de dizer, né? Assim, a consciência pura da entidade viva, lembram? Satidananda, a entidade viva que está dentro do corpo. A consciência pura da entidade viva sábia é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e que queima como o fogo. Então, a gente tem essa experiência, a gente sabe como isso funciona. Agora, e aqui a gente está ouvindo dizer que a entidade viva tem a sua consciência encoberta por esses desejos materiais. Desejo de poder, desejo de riqueza, desejo de posse, desejo de controle de outras pessoas, desejo de reconhecimento material. Todos esses são diferentes graus de luxúria que cobrem a consciência da entidade viva. E o outro vai dizer, os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Quantas vezes a gente tem que chegar para alguém e dizer, desculpa aí, eu estava nervoso. Esse nervoso é a ira que foi falado no verso anterior. A gente vai ter que ir lá e dizer, desculpa aí, eu falei o que não devia falar, perdi a cabeça. E tudo isso é por quê? Por causa do modo da paixão que se desenvolveu em desejos incontroláveis, depois se desenvolveu em ira, fez a gente cometer alguma coisa com alguém que a gente tem que se desculpar. E ainda bem que existe o perdão e a desculpa, para a gente usar e abusar. Ainda bem que existe, né? Porque se a gente ficasse só com essa parte ruim que brota de dentro da gente, somente pelo contato com a natureza material, a gente estava frito. Mas, felizmente, vem aí conceitos como paciência, tolerância, perdão, não é? E aí a gente vai, compaixão, maravilha, né? Um conceito maravilhoso de compaixão, de ter compaixão por todas as entidades vivas. Então, aqui dá a hierarquia, diz que os sentidos, dá aqui, na verdade, aqui diz o local dentro do nosso corpo onde os desejos se localizam. Vocês ouviram? Onde os nossos desejos se localizam? Na mente, nos sentidos, na mente, na inteligência. Então, nos sentidos, né? Os sentidos querem tocar e sentir mesmo, né? Na nossa mente, a criatividade, eu estou bolando um plano aqui para a gente conquistar o que a gente quer, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Ou na inteligência, racionalmente, utilizando da nossa razão para poder satisfazer os nossos desejos. Então, aqui está dizendo isso. Olha o próximo verso. Na verdade, depois do próximo. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Então aqui dá uma hierarquia do que nós dispomos para agir. O que é que nós dispomos? A matéria bruta. Aqui já não está tão bruta mais, já foi trabalhada, mas são os elementos terra, água, fogo, ar e tal, misturados, conseguiram fazer um microfone que funciona. Né? Então, e a cerâmica que a gente está pisando, de muito bom gosto, a cerâmica que a gente está pisando, e tudo mais. Isso aqui é a matéria bruta, ela é inferior aos nossos sentidos. Somos nós que fazemos isso. E até às vezes fazemos algo artístico, né? Mas os sentidos são inferiores à mente. A mente é superior aos sentidos. Então, qual é a função da mente? A mente é criativa, todos os elementos que ela obtém dos sentidos, ela trabalha e cria alguma coisa. Então, às vezes produz uma maravilha de uma música, às vezes produz alguma coisa muito ruim, mas a mente cria planos e ela é meio doidinha, assim, instável, né? Em sânscrito ela é chamada de chanchala, instável, que não para em canto nenhum. A mente está sempre
Mas tem a inteligência, que é superior à mente. A inteligência que diz, calma aí, não é assim não. Você respire, inspire, prenda a respiração, solte lentamente. Isso é a inteligência que vai dizer. Cuide-se, não é por aí não. Você está viajando, isso é delírio. A nossa inteligência dizendo para a nossa própria mente, isso aí é delírio. Não vá na onda dos sentidos não, eles são muito sensoriais. Não vá na onda deles não. Aí a inteligência, a inteligência consulta a sua autoridade. E quem é a autoridade da inteligência aqui? A alma. Por isso que às vezes a gente diz assim, eu senti uma dor na alma, né? Às vezes, doeu na minha alma. E os poetas sabem falar essas coisas de maneira muito linda. Mas a alma é superior à inteligência. E enquanto nós não fizermos a comunicação, não favorecermos a comunicação entre a inteligência e a alma, nós vamos ter problemas para fazer a nossa inteligência ser realmente culta. Ela pode ser muito culta, porque é ela que guarda todas as informações de conhecimento que a gente adquire. E a mente não guarda muito, mas a inteligência guarda, vincula um conhecimento com o outro, cria diferentes situações que a pessoa pode vir a lembrar. E quando a pessoa precisa, é a inteligência que racionalmente diz, não, peraí, aqui eu estou entendendo que tem um problema e eu vou reagir de acordo com o que eu estou compreendendo. Eu gostaria de fazer isso, mas não vou fazer, porque eu entendo que não devo fazer. Isso é a inteligência funcionando, né? A racionalidade humana. Então, mas se a inteligência não consulta a alma, ela vai ser uma inteligência materialista. Ela só vai ter informações da cultura material. Agora, se a inteligência consulta a alma vai dizer Satidananda, Satidananda, busque a eternidade, busque conhecimento, busque a bem-aventurança, essa felicidadezinha dos sentidos, besteira dos sentidos, não vai nessa não. A alma vai dizer para a inteligência diz, tá bem, pode ficar calma, eu já estou fazendo yoga, já estou entendendo melhor as coisas. Fique calma, não se desespere não, eu vou com calma. Eu vou dizer à mente que faça um plano para ocupar os sentidos. Eles estão muito doidinhos ainda, querendo todo tipo de coisa, mas vai chegar lá, pode ficar calma. Eu garanto que vai chegar lá. A inteligência diz, vai chegar lá. Eu estou lendo um livro, diz para a alma também, eu estou lendo um livro, eu ganhei um Bhagavad Gita, eu adquiri um Bhagavad Gita numa livraria esotérica ali, então eu já estou lendo, já estou sabendo o que você quer falar. Essa comunicação é fundamental e depende unicamente de cada um de nós. Esse é o nosso livre-arbítrio, é o nosso direito inalienável de nós próprios buscarmos a nossa espiritualidade. Evidentemente que não somos autônomos. Ao buscar a nossa espiritualidade, nós vamos buscar pessoas avançadas espiritualmente que possam nos orientar. Não faltam pessoas assim. E não falta literatura. E nós vamos nos aproximar dessas pessoas e buscar, por favor, me oriente, eu preciso de orientação espiritual. E vamos buscar e vamos encontrar. Bom, esse é o nosso tema. Eu fiz uma introdução para chegar até a pergunta de Arjuna, depois dei a resposta que Krishna dá para Arjuna, e depois busquei, na continuação do capítulo, a conclusão do tema karma, que é a ação. O segredo é não se apegar ao fruto da ação. Isso foi que a gente começou falando, eu quero concluir para deixar para vocês poderem levar essa mensagem. Não, o desapego ao fruto da própria ação é o segredo do nosso sucesso para transitar nesse mundo feliz e depois dar um bom tchau para ele, quando a gente chegar no portal da morte, sair sem saudade, com muito amor no coração, por tudo e por todos, e principalmente por Deus, mas sem nenhuma saudade desse mundo, sem querer voltar, sem querer nada mais, só tchau e pronto. Pronto, paro aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, posso tentar responder. Me permita, eu vindo aqui a primeira vez, achei muito interessante o guia por autodidatismo.
pelo que a autoridade falou aí, eu acho que a inteligência, eu só estou correto no que eu li, geralmente é fato, a coisa material, fato da mente, vai ser materialista. Eu estava pensando outro dia, matematicamente, que a gente chega ao artefato, o fato da arte. Aí minha mente essa semana lá na floresta me levou o seguinte, o artesanato, o nato da arte. Então a gente fazendo esse caminho, você volta à razão matemática, né? Aí eu pensei assim, o artefato está para o artefato, assim como o artefato está para o artefato, é igual a 1. E 1, aí eu falei, puxa vida, 1 é quântico, né? Essa diversidade. Então a gente chega a uma razão e volta à inteligência que você está dizendo. Me desculpa falar você, porque essa conclusão agora de que volta à inteligência, eu cheguei aqui agora. Muito obrigado. Muito por bom. esse aprendizado. Bom, nós temos que... Para a reflexão. Obrigado, senhor, pelo comentário muito Eu não importante. tinha completado, mas quando a autoridade falou sobre inteligência e a relação da mente, eu não tinha chegado a isso ainda. Aí eu verifiquei que eu saí da inteligência e volta a ela, né? Sim, sim. É com a inteligência que nós vamos ter acesso à nossa alma. Então nós precisamos de cultura, de conhecimento espiritual, e por isso que nós buscamos os mestres para obter dele conhecimento. Os primeiros mestres são os pais, né? Os pais ensinam a mãe, o pai, nos ensinam a respeito de Deus, nos ensinam a respeito da nossa própria identidade. Mas às vezes o conhecimento dos pais é dado com intimidade, com carinho demais, assim. Então fica aquela coisa gostosa, mas precisa de um pouco de disciplina. Na juventude, principalmente, a gente tem que optar pela disciplina dos sentidos, para não deixar que eles saiam fazendo o que bem querem e entendem. Nós estamos, em termos de filosofia, nós estamos na era pós-moderna, e essa era pós-moderna, pós-modernismo, né, nos dá a sensação de que o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Mas esse é um truquezinho, uma armadilha da ilusão. Na verdade, ser feliz já é a nossa origem. Nós não precisamos buscar essa felicidade fora. Nós vamos ter que fazer um movimento interno para descobrir essa felicidade e então transbordá-la. Aí quando a gente transbordar essa felicidade, envolver todo mundo ao redor de nós com essa felicidade, aí cada vez ela vai aumentando mais, aumentando. Isso é yoga. Isso é yoga. É isso mesmo, tá? A nossa inteligência precisa ser iluminada, vivificada. A pergunta, né, da palestra sugere isso, por que nos faz agir, né, mesmo contra a nossa vontade, quando o senhor fala dos modos da natureza, bondade, paixão e escuridão. A primeira pergunta é, dá para dizer que nós somos manipulados por esses modos? E a segunda pergunta, tem como, ao invés de ser manipulados, manipularmos eles de forma favorável? Ser manipulado é possível, manipulá-los não é possível. Eles são mais fortes do que nós. Nós temos que abrir, nós temos que ser, sabe aquele jeitinho brasileiro que você fala? A gente tem que ir na manha com eles. Nós temos que substituir o objeto de desfrute, de apego que eles apontam e substituir por algo que seja favorável ao nosso desenvolvimento espiritual. Porque o modo da paixão vai nos levar ao desfrute, a querer desfrutar, e a consequência maléfica são as doenças, a frustração. O modo da bondade vai nos conduzir à felicidade, e nós ficamos muito felizes mesmo por agir honestamente, corretamente, ser do bem e tudo mais. Isso é realmente o modo da bondade.
Mas nós nos apegamos a isso e vamos criando resultados, produtos das nossas ações, nós vamos criando bons produtos. Então, por você ter agido com caridade, você vai ter direito à opulência material. Por você agir com bondade, com bondade específica, bondosidade, digamos assim, sendo bondoso com alguém que precisa de ajuda pela saúde, alimentação, você vai ter direito à saúde e à opulência alimentar. Só que você leva essa bagagem para onde? Vai levando. Todas as coisas boas. Para o portal da morte. Quando você chega no portal da morte, você está cheio de bagagem. Só que é bagagem boa. Você não pode se libertar deles. Não são coisas ruins, mas você está cheio de bagagem boa. Você vai ter direito à opulência, vai ter direito à vida, à boa alimentação, porque vocês sabem que isso é difícil. É só a gente olhar nossas crianças por aí que a gente vai ver. É só a gente ir em qualquer lugar, de abrigos que tem crianças abandonadas. Rua, é só dar uma volta pelos centros urbanos de noite e a gente vai ver. A gente vai ver pessoas idosas passando necessidade, né? Então, mas pela aquela bagagem que você tem no portal da morte, você vai ter direito. Então, na próxima vida, você não vai ficar em condição de rua, não vai ficar com falta de alimentos, não vai ficar com falta de saúde. Pelo contrário, você vai ter tudo isso muito bem. Vai nascer num país de primeiro mundo que vai ter todas essas assistências, essas necessidades sociais satisfeitas. Mas você vai ter que nascer de novo. Entende? O que falta? Pega tudo que você fez agora e oferece a Deus e diz, olha, eu fiz aquilo, mas eu não tinha consciência de que Deus é a pessoa suprema. Eu fazia por bondade apenas, mas eu não sabia. Mas agora que eu estou sabendo, olha, eu quero oferecer toda a minha bagagem que aqui está para Deus, a suprema personalidade de Deus, que Ele receba. E tal. Aí talvez se negocie com o São Pedro, que, não, tudo bem, você pode definitivamente voltar, ir para o mundo espiritual. Você não precisa nascer de novo, não. Vai? O que na teologia cristã, de uma maneira simplificada, eles dizem ir para o céu. Né? Nossa teologia um pouco mais pormenorizada vai dizer que o céu espiritual ainda não é o último lugar. O último lugar é um lugar inteiramente espiritual mesmo. O céu espiritual é um lugar de muita opulência, felicidade, bem-aventurança, tudo isso tem. Mas ainda não é o lugar de amor por Deus. É um lugar onde você ainda desfruta do bem, das vantagens. Foi claro? Posso falar uma coisinha? Eu acho interessante que essa noite eu estar aqui com vocês, estou aprendendo. Eu estava lembrando agora, provocado por essa fala da autoridade, nos idos de 1970, ele conta muita história, nós não sabemos toda a história, ele conta fragmentos. Houve muita repressão à liberdade do pensar. Não vamos entrar em detalhe, o fato é esse. Não foi contado por toda a mídia que aí está. E eu andei pensando outro dia, eu tenho mania de pensar. Na floresta ainda me aguça muito isso. Embora na floresta, eu optei em morar na floresta, talvez por ascendência do meu avô. Meu avô nasceu nesse lugar. A gente sobreviveu como estudante na época, um termo que eu aprendi, eu elaborei para mim mesmo, da ginástica intelectual, em que um grande bem supremo nosso é a liberdade. Isso ninguém tira. Preso, solto, reprimido, você manter a liberdade e a sua dignidade. Nesse compasso, então, eu cheguei à conclusão seguinte. Nós, hoje, no cotidiano, me permita as minhas reflexões, porque tem hora que a gente nem sabe de onde vem, né? Eu entrei nesse parâmetro aí, né? Não tenho preparo para entrar nesse parâmetro. Mas eu acho que nós estamos na idade medieval, o termo que pintou na minha cabeça.
Nós estamos na idade de trevas, da Idade Média, com a mídia, em que nós não sabemos, não temos domínio das ferramentas. Lamentavelmente, eu estou observando, essa humanidade, entre aspas, está robotizada. As pessoas não conversam, não tem mais diálogo. E na conversa diálogo é que você começa a conversar. Educadores já falaram isso, a relação dialógica. Eu falo sim, você fala o não. Onde está o sim, onde está o não? A holística explica isso. Eles estão juntos, mas as pessoas ficam nos parâmetros. Hoje está todo mundo assim. Vai tossir, tem que olhar no Google. Se botar qualquer receita agora do sujeito da minha idade, se eu colocar, me permita aqui o ambiente, se eu botar estrume de cavalo, reduz o colesterol na terceira idade, faço uma fotografia bonitinha, começa a não falar, daqui a pouco 10 mil vai tomar esse chá, cara. O outro já vai sair falando coach e resiliência. Isso está me incomodando, me permita. Quando a gente já está na época sideral, cibernética, de uma espiral, né? Uma ascendência, a gente voltou à resiliência. A resiliência para mim é uma mola, cara. É o cão de Pavlov, é o behaviorino norte-americano. E você ser formatado. Isso está me incomodando. Me Desapega. Hã? Desapega. Não, Para se livrar do incômodo o mais rápido não, possível. mas eu estou desapegado há muito tempo. Uma lei que eu usei para mim é o desprendimento. Por isso que eu estou falando assim. E Tá eu certo. solto, eu falo o que eu penso. Porque não é meu. É fruto da reflexão do tempo. Sim, Do sim. ontem, do hoje, não sei o quê, que é. Se você ser liberdade, cara, você ser feliz. Isso aqui para mim já é uma morada. As moradas não estão no céu, não. Planeta Terra, para mim, outro dia o sujeito perguntou: quem é você? Eu falei: eu sou um terrestre, cara. O que você faz? Eu sou um andarilho que cultiva a humanidade. Em cada esquina, você vai aprendendo. O senhor nunca pensou em que poderia responder, eu estou terrestre? Não, para mim eu sou. Isso aqui isso é transitório. É transitório, então eu estou. Estou. Se é transitório, eu estou. Eu não sou, mas a gente fala, sou por parâmetro. Porque se nós fôssemos terrestres, nós não morreríamos. Claro. Ficaríamos sempre aqui na Terra. É. Mas nós estamos terrestres, mas depois vai virar pó. Claro. Não é? Perdeu a identidade, porque acabou Isso tudo. aqui é tudo matéria. Né? Não é? Perdeu Estou tudo. aqui, é verdade. Então é estou, Tem né? espírito, Sou. né? Porque o sou é um pouquinho a mais dentro assim, da reflexão filosófica. De acordo com as tradições espiritualistas, nós vamos receber a informação de que somos almas e estamos corpos. Um poeta, Rabindranath Tagore, da Índia, Tagore foi conhecido como Tagore, muito conhecido no yoga também. Ele diz assim: nós não somos seres humanos cultivando a espiritualidade. Nós somos seres espirituais em corpos humanos, temporariamente em corpos humanos. Isso é muito interessante. Filosofia dentro da poesia, ele apresentou como Eu poesia. entendi o que o senhor falou da divindade. Todos nós temos uma divindade em si. Dentro do nosso coração está a nossa identidade como alma espiritual, que é idêntica a Deus, em natureza idêntica. Agora, em consciência, estamos agora aqui, lutando dentro desse mundão, né? Lutando pela sobrevivência, afetividade, queremos sobreviver, queremos um amor perfeito, até os últimos momentos da vida ainda queremos encontrar um amor perfeito, ou então queremos ser reconhecidos, a autoestima, o tempo inteiro que lutamos pelo reconhecimento, um lugar ao sol e tudo mais. Mas nós somos transcendentais a tudo isso, de acordo com essa lei. Acho que chegamos na hora, né? Senão, hoje é dia de semana, amanhã tem gente trabalhando, tem alunos para estudar. Eu não quero também perturbar. Eu vim durante a semana, como eu disse para vocês, nós estamos viajando. Nós estamos indo em direção à Argentina, mas não vamos de carro até lá. Estamos indo em direção à Argentina para abrir um campus do nosso instituto, que é um instituto de educação, liderança e
permacultura. Então, nós estamos indo para a Argentina para abrir uma nova turma, que são 8 meses de experiência de internato. Então, os alunos terminam o curso médio, vão para lá, ficam 8 meses antes de entrar na universidade. E assim eles têm estudam nossos livros de maneira sistemática e tal, por 8 meses. Então, o Baladeiro é secretário e agora é o motorista do Instituto. Estamos indo para lá. Você permite? Pois não. Eu queria só fazer uma colocação, que nós aqui, nós temos um segredo, que é esse conhecimento. Isso. E conhecimento, ele é transportado por palavras. Sim. E as palavras também transportam tamas, rajas e sattva. Sim, sim. Então, a questão é a sociedade está muito perdida em tantas palavras, né, internas, pensamento. Então, o segredo que nós conhecemos é a gente direcionar, né, essa liberdade, na verdade, é uma perdição. Liberdade de pensar, tanta filosofia, que vira uma perdição. Então, o pensamento, ele tem que ser direcionado por meio das palavras que a gente vai escolher pensar. Então, é mantra, é nome de Deus. Então, Sim. é isso que tem que nos guiar. Obrigado pelo seu comentário. Então, gente, muito obrigado. Boa noite, né? Vamos se dividir com a palavra o dono da casa.